Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, entendendo uma bolsa do zero investidor. Hoje vamos falar sobre candles, vamos falar sobre a anatomia dos candles. Para começar, nós temos aqui um candle vermelho, candle de baixa, onde você está vendo o corpo do e-mail e os pavis, ou sombra, como as pessoas também falam muito. Logo acima nós temos o ponto máximo dele, chama de máxima do candle, abaixo a mínima. Isso quer dizer até o ponto máximo que o preço movimentou nesse período de tempo, que cada candle representa um período de tempo. Se nós tivéssemos um time frame de 5 minutos aí, e queria dizer que nesse período de tempo desse candle, aqui foi o preço máximo que ele veio, aqui foi o preço mínimo. Aqui é o preço de abertura, por ser um candle de baixa, o candle vermelho, ele abriu aqui e desceu. E aqui foi o preço de fechamento dele. O candle abriu aqui, passou aqui em cima, voltou na máxima, desceu, veio até aqui e terminou fechando aqui. Então, esse pavio aqui abaixo é por onde ele passou, mas retornou, e aqui acima do mesmo jeito. Aqui foi o preço máximo que ele atingiu e aqui o mínimo. No candle de alta temos a mesma coisa, o corpo do candle, os pavis, a máxima, onde ele foi, a mínima, e o que é que muda entre o candle de alta e o candle de baixa? É só sua abertura e fechamento. O candle de alta ele abre e fecha acima da abertura. O candle de baixa ele abre e fecha abaixo. Por isso ele fica vermelho. Ok? Vamos ao próximo. Gráfico de candlestick. Esse é um gráfico no tempo de 5 minutos, quer dizer que cada candle desse, de 1 a 1, se formou em 5 minutos e um composto de candles, vários candles de alta e de baixa. Então, nós temos aqui o candle 1, que se formou com 5 minutos, o candle 2 com mais 5, candle 3 com mais 5, e aí onde um começa o outro termina. Perceba que o candle 1 aqui, ó, ele abriu aqui abaixo, subiu, fechou aqui. Esse outro candle, que a gente chama de doji, quando ele abre e fecha no mesmo preço, normalmente o doji perfeito é dessa cor aqui, branco. Ele abre e fecha o preço no mesmo ponto, então não fica nem verde nem vermelho. Aqui foi quase um doji, esse candle. O vermelho abriu aqui, fechou aqui abaixo, e aí foi. Onde um candle abre, o outro fecha. É raro a gente ter um gap, que é a distância entre a abertura de um e fechamento do outro. Como a gente teve o gap aqui do fechamento de um dia e a abertura do outro dia. A distância que ficou entre eles a gente chama de gap. Teoria de Dow. Por que a gente está falando da teoria de Dow? Porque é um princípio básico do aprendizado de gráfico temporal. É uma teoria que foi criada há mais de 100 anos por um estudioso chamado Charles Dow. A teoria até hoje é um dos maiores pilares da análise técnica, onde ele explica que o mercado se movimenta em tendências chamadas de primárias, secundárias e terciárias. Vamos tentar entender isso aqui. Nós temos aqui uma tendência de alta, onde ele se movimenta em ondas, e você percebe aqui claramente que ele saiu do ponto mais baixo, foi para o ponto mais alto, então ele se movimentou na tendência de alta. Só que aqui é uma tendência primária, essa tendência é maior. A tendência secundária é que ele fez esses movimentos de alta e baixa. Ele não teve um movimento único de alta o tempo todo. E a terciária é o que está dentro da secundária. Quando ele bateu aqui, que ele retomou, mesmo assim aqui dentro ainda teve várias oscilações. E se a gente diminuir o time frame para 1 minuto, a gente vai ver mais detalhes ainda. Topos e fundos. Topos e fundos, nós podemos ver aqui as marcações, um limite máximo do movimento. Ele largou, fez esse topo,
Aí desceu, não rompeu esse fundo aqui da abertura, continuou o movimento, depois ele renovou o topo, porque esse topo, a gente tem uma linha aqui, imaginária, que ele passa, e aí quando ele rompe e faz um topo maior, ele renova o topo. E assim como são esses fundos, tinha esse fundo aqui, o preço rompeu esse fundo e deixou um fundo mais baixo do que esse, então ele renovou o fundo. Resistência e suporte é uma região, enquanto topos e fundos são pontos isolados, aqui é um topo, aqui é um topo, aqui é outro topo mais baixo que esse. O resistência e suporte são regiões. Essas regiões acima são chamadas de resistência. Então essa zona aqui é uma resistência, essa zona toda. Não estou conseguindo riscar com lápis, mas dá para entender essa zona aqui. Vamos pegar esse retângulo aqui, que a gente vai perceber que a gente está aqui numa zona de resistência. E o que é a zona de suporte? É essa zona aqui que ele foi criando. Podemos pegar esse como exemplo. Tem vários fundos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que o preço teve dificuldade de passar. Ele batia nesse suporte e subia novamente. Batia no suporte e subia. Então, essa é a diferença. Topos são os pontos, vários pontos acima, que essa região de pontos acima a gente chama de resistência. Os fundos são os vários pontos abaixo, que essa região de fundo a gente chama de suporte. Tendências e consolidação. Aqui a gente tem uma tendência clara de alta, os topos sempre maiores do que o topo anterior. Temos esse topo maior, esse topo maior, esse topo maior, esse topo ainda mais alto. Então esses topos formam uma tendência, esses topos cada vez mais altos do que o outro, formam uma tendência de alta. E agora esses fundos cada vez mais baixo do que o outro, temos esse fundo aqui que ele foi rompido, foi renovado o fundo, que ele foi rompido, foi renovado o fundo, que foi rompido, foi renovado o fundo. Então a gente percebe uma clara tendência de baixa. O mercado está caindo. E por último a consolidação. A consolidação a gente percebe aqui, se a gente ligar esse ponto a esse, e aqui no fundo, que nós temos aqui uma resistência bem clara aqui acima, um suporte aqui abaixo, a região de suporte, e o preço ficou aqui vários dias, dia 20 de dezembro, 21, 22, 23, 27, 28, todos esses dias aqui, trabalhando só aqui dentro dessa região. Então, quando o mercado fica lateralizado, nós chamamos de consolidação. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente esclarecer com o passar do tempo. Um abraço a todos, não esqueça de deixar o like, por favor, porque ajuda o canal.